Olá pessoal, daqui fala o Cleides Manuel. Esse vídeo é para falar sobre a situação recente que está acontecendo, a situação triste que está acontecendo agora nos Estados Unidos, sobre a morte de George Floyd e a morte de tantos outros negros que já aconteceram no passado recente e que está a suscitar suscitou uma série de manifestações. Tem muita gente que está presa nos Estados Unidos, não apenas nos Estados Unidos, que agora se tornou uma situação global. Mas esse vídeo não é para falar sobre essa situação, mas sim para falar sobre a origem e dar a minha opinião sobre qual é a solução disso, porque claro, há mesmo uma solução, mas eu gostaria de falar convosco sobre o que é que eu penso sobre o racismo nos Estados Unidos e o racismo no mundo. Qual é o meu pensamento em relação a isso e qual é a solução que, por mim, existe para os negros que estão nos Estados Unidos ou os negros que estão na diáspora, como no meu caso. Como vocês sabem, eu sou residente em Portugal, nesse momento estou na Lituânia, mas praticamente eu posso assim dizer que eu vivo na Europa. E qual é o meu ponto de vista em relação ao racismo, tanto nos Estados Unidos como no mundo? Primeiro, nós temos que ter em conta o primeiro ponto: como é que os negros foram parar nos Estados Unidos? Esse é o primeiro ponto. Nós sabemos que antes dos europeus ou dos ingleses irem para os Estados Unidos, já havia lá nativos esses que são negros ou eram negros. Muitos deles foram dizimados, infelizmente, pela colônia britânica. E esses nativos que estão nos Estados Unidos e que existem nas Américas, tanto a América do Norte como a América do Sul, eles saíram de África. Então, se tu fores aprofundar um bocadinho, tu vais entender que os primeiros, digamos assim, navegadores são os africanos. Só fazes um estudo, fazer a tua própria pesquisa, tu vais conseguir entender. Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou falar sobre isso, mas tu vais conseguir entender que os primeiros a navegarem no mundo foram os negros. Mas depois o colono, digamos assim, inglês, foi para os Estados Unidos, e a partir desse momento o colono inglês, claro, procurou dominar as terras americanas, e com isso, com o crescente número também no mesmo período, digamos assim, mais ou menos, eles também foram para a África. Isso por aí 500 a quase 600 anos atrás, também foram para o continente africano e conseguiram sim pegar negros e começaram a levar para a América. Então, nós conseguimos entender a partir desse ponto que os negros que estão nos Estados Unidos não foram para os Estados Unidos para serem presidentes, não foram para os Estados Unidos para serem reis, não foram para os Estados Unidos para serem homens de negócios, para serem empreendedores, para serem pessoas que têm algum destaque na sociedade. Os negros, hoje em dia, que estão nos Estados Unidos, que foram tirados de África na época da escravidão, foram para os Estados Unidos para serem escravos. É bom deixar isso bem claro. E a partir daqui nós conseguimos entender a origem e todo o problema que nós temos desde de hoje. Os negros que estão nos Estados Unidos foram lá para serem escravos. Mas, com o passar do tempo, e é claro que ninguém aceita viver como escravo, algum dia a pessoa desperta e vai se rebelar contra, digamos assim, o senhor ou seu senhor. Com o passar do tempo, os negros americanos, claro, fizeram a sua revolta. Vários homens na história, como Martin Delay, Marcus Garvey, Martin Luther King, Malcolm X, lutaram pela liberdade dos negros na América do Norte inteira, não apenas nos Estados Unidos, na América do Norte inteira, podemos assim falar. E esses homens também influenciaram muito, claro, a liberdade dos negros em África, principalmente Martin Luther King e Malcolm X. Mas nós precisamos entender que mesmo após da conquista da liberdade, nós não conseguimos ainda os nossos direitos. Até agora não conseguimos os nossos direitos. E claro, depois da conquista da liberdade, nós que ficamos como escravos por mais de 500 anos nas terras americanas, digamos assim, nós de pele negra, ficamos a viver como escravos, vivemos como escravos durante 500 anos. É claro que nós, digamos assim, despertamos e queremos nosso espaço na sociedade. Começamos a ter mais ambições. Nós conseguimos ver que negros começaram já
a ser até de destaque no desporto, na televisão, na música e em várias outras áreas. Áreas que antes nós já tínhamos como escravos, mas só que como escravo tu não consegues ter aquele destaque como que terias se fosses uma pessoa livre, podemos assim falar. Então, começamos a querer conquistar o nosso lugar no destaque, mas só que a América não foi feita para os negros serem, digamos assim, terem um lugar de destaque. Quando os negros foram para lá, não foi para isso. E é daqui onde nós conseguimos entender a origem de todos estes problemas. Porque os negros que estão nos Estados Unidos foram lá e já encontraram um sistema montado. Digamos assim, os Estados Unidos já tem um sistema montado, sistema esse que foi criado pelo colônia britânico, e mesmo até agora, os negros que estão nos Estados Unidos fazem questão de chamar os negros que estão nos Estados Unidos de afro-americanos. Imaginemos, nós tivemos nos Estados Unidos, é uma terra de pessoas que foram, digamos assim, é uma terra miscigenada, aquilo é uma junção de raças, mas se um italiano ir para os Estados Unidos, como aconteceu no princípio do século XIX, muitos italianos foram para os Estados Unidos, ninguém pensa ou chama com frequência essas pessoas como euro-americano ou italo-americano, alguma coisa assim do gênero. O italiano que saiu de Itália, foi nos Estados Unidos, o seu filho ou a sua geração será considerada como americano, eles chamam de americano. Isso porque nós sabemos que sim, é uma questão mesmo de raça, chamam mesmo de americano. Mas se um negro sair hoje de África e vai para os Estados Unidos e depois a sua segunda, terceira, quarta geração, não importa a geração que esse negro terá, sempre os seus descendentes serão considerados afro-americanos. A partir daqui nós conseguimos entender que já há um sistema montado para afastar os negros, digamos assim, ter um lugar como americano, se considerar propriamente americano, para os negros lembrarem sempre por que eles estão ali e como é que eles foram lá. Isso não são as minhas palavras, tu consegues ver isso a olho nu, a partir da forma como é que os negros vivem lá, e daquilo que os negros vivem lá também eles falam, pensamentos dos negros que vivem no, digamos assim, eles chamam de, nas streets, digamos assim, zonas como Detroit, zonas assim mais violentas dos Estados Unidos, eles conseguem dar conta, não apenas também os negros que vivem em zonas mais privilegiadas, eles conseguem dar conta disso. E nos Estados Unidos, não importa qual é o lugar de destaque que tu estás na sociedade, nós conseguimos ver que até mesmo LeBron James sofreu racismo no passado. Eles foram e pintaram o portão da casa de LeBron James, que está em Beverly Hills, que é a zona onde vivem os famosos, uma zona muito rica, uma zona de mansões para milionários e multimilionários. Então, a partir daqui, nós conseguimos entender que o sistema é forte. O sistema que está lá é forte. E estes negros que estão nos Estados Unidos, sim, têm o direito de clamar pelos seus direitos. Nós somos todos seres humanos. Mas só que, para mim, esse é o meu ponto de vista. Depois tem um ponto de vista diferente, tu és livre. Mas esse é o meu ponto de vista. Por mim, de várias soluções que existem para esse problema, como a igualdade de raças, a igualdade de darmos as mesmas oportunidades, de nos entendermos como seres humanos um para o outro, não importa qual é a tua raça, se és negro, branco, castanho, amarelo, não interessa. Mas só que por mim, para os negros, a população negra, black community, que está nos Estados Unidos, a primeira opção que eu dou, claro, e é a mais natural possível, é regresso à África. Essa é a opção mais natural. O que muitos negros nos Estados Unidos fazem. Muitos fazem isso, principalmente aqueles que têm assim, um pensamento mais pan-africano. Muitos voltam para a África. Isso porque não interessa qual é o lugar que tu estiveres no mundo. Se tu fores de raça negra, tu és africano. E se tu fores para a África, mas temos todos nascemos nos Estados Unidos, se um dia fores para a África, tu não vais ser estranhado nas ruas por causa da tua raça. As pessoas vão olhar para ti de igual para igual. As pessoas não vão pensar que tu és americano, não vão pensar que tu vieste de uma outra parte do mundo, da Austrália ou de uma outra parte, não interessa. O primeiro pensamento que as pessoas vão ter quando olharem para ti, quando estiveres em África, é que tu
és negro e tu és africano. Não há questionamentos, não vai haver segundas perguntas ou algo assim do gênero, não. Quando o negro está em África, o negro se sente na sua terra, devemos assim falar, se sente na sua terra. Então, a primeira opção, claro, para todos aqueles que quiserem evitar, é mesmo regressar. Apesar dos problemas que nós temos e tudo mais, mas essa é a opção, digamos assim, natural. Voltar para a terra de onde vieste. Isso é simples. Tu podes ter uma opinião diferente e querer dizer mas em África há muitos problemas, Estados Unidos é potência mundial. A questão não é ser potência, a questão é estar na tua terra. É essa a questão. A questão é se a terra que tu estás, apesar de ter melhores condições, podemos assim falar, apesar de ter melhor acesso à educação, melhor acesso à ciência e tudo mais, nos dias de hoje, sempre lembra de onde tu vens, se estás na tua terra ou não. Esse ponto é mesmo muito importante. E também podemos assim falar de autoconhecimento. Essa é a primeira solução. O regresso à terra de onde tu vens. A segunda solução que eu posso dar, lembrando que essas são minhas opiniões, tu podes ter uma opinião diferente, é a criação de um Estado autônomo negro nos Estados Unidos. Essa é a segunda opinião que eu tenho, a criação de um Estado autônomo nos Estados Unidos, porque se tu fores a ver, no mundo, várias cidades se tornaram autônomas e apesar de estarem linkadas ou ligadas a algum país, elas conseguem sim desenvolver, conseguem criar sua própria estrutura, tem uma estrutura bem feita. Cidades como Mônaco, por exemplo, está ligado à França, mas é um estado autônomo, completamente autônomo. Eles conseguem evoluir a sua economia, conseguem fazer as coisas bem. E tantas outras cidades no mundo, como Hong Kong, são consideradas cidades autônomas, mas estão ligadas a algum país. Hong Kong, como você sabe, é a China, está ligada à China. Essa é a segunda solução que eu dou. Está nos Estados Unidos, simples. Faz um Estado autônomo para as pessoas negras. Um Estado autônomo para as pessoas negras, em que lá a economia, claro, será gerida por negros, digamos assim, e haverá justiça, digamos assim. Por que eu falo isso? Muitos poderão até falar, mas sim, nós temos que discutir. Não, a questão aqui não é discutir. Nós já discutimos há 500 anos. E nós já conseguimos entender que não há solução. É muito tempo. Há 500 anos que nós batemos as portas, há 500 anos que nós buscamos soluções assim mais alternativas e até hoje não há solução. E, para ser sincero, isso não é ser pessimista, mas é procurar entender como é que o sistema está montado. E quando se entende como é que o sistema está montado, consegue entender que é mesmo quase impossível os negros terem os mesmos direitos, os negros terem a mesma liberdade que eles têm, ou que nós temos em África, do que tem em outra parte do mundo, podemos assim falar. Nós podemos ver que durou muito tempo para Barack Obama se tornar presidente. Por exemplo, falando agora da parte assim, mais global, aqui na Europa ainda é, digamos assim, meio difícil entrar num banco, encontrar um negro a trabalhar num banco, encontrar uma multinacional, o CEO é negro. Isso aqui é uma questão de entendimento do sistema. Isso é entender o sistema e saber que, ou claro, se tu tiveres a tua própria empresa, aí sim tu podes ser o CEO ou ser o grande executivo. Mas se uma grande empresa é mesmo difícil. E quando tu entendes o sistema, tu vais tirar as tuas próprias conclusões. Não és obrigado a aceitar as minhas conclusões, óbvio, mas podes deixar abaixo quais são as tuas conclusões, mas esses são os meus pontos de vista. O primeiro mesmo, eu regresso à África. Eu, para ser sincero, falo por mim. Eu vivo na Europa, mas eu me sinto bem quando estou em África. Eu vivo na Europa, é claro, vocês sabem que eu estou aqui por motivos de estudo, eu estou a estudar, mas quando eu estou em África, eu sinto que eu estou na minha terra, eu sinto que eu estou num lugar que me pertence, atenção. E apesar dos problemas sociais, se nós sabemos disso, isso não é novidade para ninguém. Apesar dos problemas sociais, eu sinto que eu estou num lugar que me pertence. E sinto que ali eu posso lutar por aquilo que eu aspiro, apesar dos apesares. Apesar também de haver alguns entraves.
apesar dos apesares, mas eu sinto que eu estou no meu lugar. E são essas soluções que eu dou para os negros que estão nos Estados Unidos. Primeiro, é o regresso à África. E o segundo, a criação de um Estado autônomo nos Estados Unidos. E claro, o Estado autônomo vai estar ligado com os Estados Unidos e a partir desse momento os negros vão poder viver em liberdade e terem o espaço na sociedade que quiserem e evitar violências do gênero, como nós estamos a ver. E lembrando, sim, não podemos ficar calados, temos que falar, temos que, sim, mostrar que nós estamos, sim, não diria revoltados, mas cansados de todas as situações que têm acontecido. Então, deixa abaixo o seu comentário daquilo que você acha que está acontecendo nos Estados Unidos e o teu ponto de vista para a solução deste problema nos Estados Unidos. Então, um abraço a todos e nos vemos até ao próximo vídeo.